já vou partir aqui para o compartilhamento de tela, tá? Aí, enquanto eu vou falando, ele vai iniciando aí para vocês a minha tela. Tranquilo, acho que todo mundo aí já está vendo meu desktop, né? Bom, hoje tem uma lista aqui de coisas, eu até marquei aqui um script, tá? Teoricamente seria a nossa última aula, como eu já havia falado para vocês, só que se na verdade eu tenho certeza que não vai caber nessa aula todo o conteúdo, e não tem problema, eu vou continuar na semana que vem, né? Aí quem preferir pode ver pelo vídeo, quem puder estar aqui online também, tranquilo. Eu sei que teve gente que se programou aí para ter a última aula, e aí por isso que talvez vai deixar para ver só no vídeo a aula, não tem problema. Eu vou tentar hoje, se for o caso, passar um pouquinho das 3 aí até umas 3h30, a gente costuma ir até umas 3h15, talvez vá até umas 3h30, para poder passar pelo menos metade desse conteúdo que está aqui, para a gente ficar somente com a próxima aula para finalizar, conseguir sanar as dúvidas aí e deixar explicado certinho as tarefas que ficarão aí para vocês implementarem. Vai ter um tempo aí, né, uns 2 ou 3 meses aí de limite para vocês implementarem e colocar lá no Python Anywhere, mas tudo isso eu vou explicar provavelmente na próxima aula. Hoje eu vou fazer o possível para ir até metade desse conteúdo, tá? Então a gente vai começar falando aqui das rotas. Deixa eu só colocar a janela aqui num tamanho melhor para mim. Aqui tá bom. Lá no GitHub eu dei uma atualizada aqui nesse repositório, tá? Coloquei mais alguns exemplos de código e implementei algumas coisas novas que eu vou só explicar para vocês aqui. Eu já deixei o código meio pronto para a gente não perder muito tempo. Então, para começar, vamos iniciar aqui o Web2Py, tá? Então eu estou na pasta lá, ó, do Web2Py, Python web2py.py -a1234, que é a senha de administração, e esse -n só para não iniciar o Chrome e não dar erro aqui no Windows, que não tem Chrome. Então tá rodando. Então, basicamente, o que vai acontecer? Quando a gente entrar aqui no localhost na porta 8000, ele vai entrar no Web2Py e o padrão dele é ir para a aplicação Welcome, tá? Como eu falei, o Web2Py tem a característica de não exigir de você uma configuração prévia para nada, tá? Então, a ideia é que tudo tenha um comportamento default, e se você quiser, você vai lá e customiza, tá? Então essa é a ideia. Então, o comportamento default do Web2Py é o seguinte: ou ele vai para a aplicação Welcome, tá? Então isso daqui seria o padrão, né? Tipo, iniciou o servidor, cai aqui na aplicação Welcome. Ou ele vai para uma aplicação chamada init, tá? Só que se a gente entrar aqui, a gente vai ver que a gente só tem aquela aplicação de e-commerce, Examples, que é a cópia do site, e o Welcome. Se você criar um novo aplicativo aqui, ó, chamado init, tá? Dá o nome de init para ele. Eu vou até mudar o index, tá? Tem o index aqui do init, ó. Vou mudar a mensagem dele aqui, ó, de Hello World. Eu vou colocar aqui, ó, init, tá? Welcome to Web2Py init, só para vocês verem que a gente está mexendo em outro arquivo. Agora, quando eu entrar em localhost 2.8000, ao invés de ir para Welcome, dá uma olhada, ele vai para init, ó. Ele cai sempre na aplicação que tem esse nome. Então, se você não quiser mexer no arquivo de rotas e você quiser que o seu aplicativo seja o padrão da sua instalação Web2Py, dá o nome dele de init, tá? O nome dele não vai fazer tanta diferença. Reparem que aqui em cima, quando ele se chama init, ele não deixa a URL com nada, tá? Quando ele entra, vai ficar, por exemplo, seusite.com só. Não vai ter nada mais aí na URL, a não ser que você passe a navegar, né? Se eu vier aqui, por exemplo, em register, ó, aí ele vai colocar o resto da URL lá, ó. Init, default, user, aí a URL passa a ter ele passa a ter todo o nome da URL
certinho lá em cima, tá? Com o aplicativo, nome do controller, nome da função e aí os argumentos, ok? Ainda assim não é satisfatório, tá? Por quê? Porque nem sempre você quer ter esse init aqui, né? Muitas vezes você quer que o seu site seja assim, ó, meusite.com/user. Para mim já está ótimo. meusite.com/product. Eu já vou ver minha lista de produto. Eu não quero que fique lá o nome do aplicativo, e-commerce /default/product. Então eu quero deixar a URL mais limpa, tá? Então uma maneira é você nomear o aplicativo como init, e a outra maneira é mexendo com o arquivo de rotas, tá? Aí eu vou falar agora aqui do arquivo de rotas. Em qualquer instalação do Web2Py vai seguir esse padrão. Tá? Lá no Python Anywhere, se você chamar a aplicação de init, vai dar na mesma. Vai ficar seu nome de usuário.pythonanywhere.com/init, né? Vai ser o aplicativo. Quando você entrar em usuário.pythonanywhere.com, ele já cai no init. Tá? É o mesmo padrão, diferença lá é que você vai estar com um domínio diferente só, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui na outra pergunta da... Ah, tá. Quando clonou o repositório, não criou a pasta curso. Ele colocou direto dentro da pasta git temp. Bom, se está funcionando, tudo bem. Tá? Geralmente, quando você dá um git clone, ele cria uma pasta com o nome do repositório, né? Agora, se ele colocou dentro de uma pasta git temp, não faz mal. Tá? Se estiver funcionando, não tem problema nenhum. Ok? Você pode até renomear se precisar, ele não vai mudar em nada. Mas se está funcionando, tranquilo. A não ser que você tenha escrito git temp na frente, né? Se você escrever git clone, o endereço do repositório, espaço, e dar um nome, aí ele vai clonar naquele nome que você deu. Tá? Caso contrário, ele cria a pasta com um nome específico. Ah, fez pela gráfica, né? Então eu não sei, eu nunca utilizei essa parte gráfica. Mas está funcionando, tudo bem, tá? Tranquilo. Você tem que ir lá e dar uma atualizada, tá? Tem que dar um pull para pegar as atualizações que eu coloquei lá ontem. Bom, então vamos ver como é que funciona o arquivo de rotas. No Web2Py, a gente tem aqui na raiz do aplicativo, ó, então eu vou entrar aqui, ó, Web2Py. Na raiz, nós temos um arquivo chamado routes example.py e tem o router example.py, tá? Esses dois arquivos, eles são apenas de exemplo mesmo, tá? Tanto router como routes. O que acontece é que esse routes.py, ele cria rotas utilizando o modelo antigo de roteamento do Web2Py, que é utilizando expressão regular, tá? Apesar de já estar substituído pelo padrão que é criado em dicionários, ainda é útil, tá? Tem coisas que você consegue fazer aqui mais facilmente. Então aqui você coloca o match da expressão regular que você quer e para onde você vai mandar. Isso aqui é igualzinho ao esquema de roteamento do Django, tá? Foi inclusive copiado esse padrão lá do esquema de roteamento do Django. Então funciona praticamente igual. Você coloca uma expressão regular aqui, se a sua URL fizer match com essa expressão regular, ele vai abrir a URL que você colocar aqui do lado de cá. Aí do lado de cá você pode colocar barra controller, barra alguma coisa, e aí você vai preenchendo de acordo com a documentação que está aqui. Mas para mexer nesse arquivo aqui, nesse routes, né, que é o padrão, você tem que ter um pouco de conhecimento de expressão regular, tá? Além desse arquivo, deixa eu até abrir por aqui que fica mais rápido, a gente tem também o router example, tá? O router example, ele faz a mesma coisa, só que ele não utiliza expressão regular, tá? Ele utiliza um padrão que é baseado em dicionário. Então a gente cria um dicionário Python e vai colocando as chaves lá dentro. Essas chaves podem receber expressão regular, se você quiser, né? Mas tem muita coisa que você faz sem precisar mexer com expressão regular. Nesse padrão aqui, ó, você cria um novo dicionário de roteamento, e aqui você coloca o roteamento base e o roteamento para cada aplicativo. Tá? Então tem lá qualquer aplicação padrão, controller padrão, função padrão. Para você fazer match, por exemplo, se você quiser receber o nome da função em outro local da URL, ou o argumento, por exemplo, o nome de usuário tem que ser o primeiro, para ficar meu aplicativo barra username. Aí você vai mexer aqui nesse match, tá? Que é o match que faz de aplicativo, controller, função e argumentos.
tá? Então esse daqui seria dentro desse dicionário, e aí conhecendo um pouquinho de expressão regular, tá? Eu vou mostrar para vocês o básico, tá? Então esses dois arquivos são só de exemplo. Para funcionar, você tem que pegar e colocar na raiz do Web2Py, tá? Então aqui na raiz sempre, Web2Py barra, tem que ter um arquivo chamado routes.py, tá? Esse é o arquivo que o Web2Py lê para criar as rotas. O routes.py tem que estar sempre na barra. E aqui você vai criar os seus dicionários de rota, tá? Eu deixei aqui alguns prontos para mostrar para vocês. Então, por enquanto, o que nós temos aqui é o seguinte, voltando. Se eu entrar no localhost 8000, ele cai na aplicação init, que eu acabei de criar, que é um padrão do Web2Py. Sempre procurar um aplicativo com o nome init. Se ele não achar, ele procura o welcome, aí se ele não achar, ele dá erro, tá? Para a gente sobrescrever esse padrão, basta colocar um arquivo chamado routes.py lá, e aí dentro do aplicativo routes.py ele vai procurar por algumas variáveis, tá? Alguns identificadores. Então o primeiro que ele vai procurar é esse daqui, ó, é o routers. Então você pode criar um routers igual esse que eu criei aqui, vai ficar no repositório aí para vocês quando precisarem. É o tipo de roteamento típico que todo mundo acaba fazendo, tá? Você acaba tendo lá o Web2Py e você tem um aplicativo que é o seu aplicativo padrão, tá? E algumas vezes você pode ter um outro, segundo, terceiro aplicativo, sei lá, um blog ou alguma outra coisa que está lá para te dar algum suporte. Mas geralmente lá quando você tem uma aplicação aí, um site, você tem um aplicativo só. Então tem lá o Web2Py, a pasta Applications e uma pasta onde está lá dentro de Applications o seu aplicativo padrão. Aí você vem aqui nesse routers e coloca o base route, tá? Então isso aqui é a primeira regra que ele vai ler. Qual que é o default application? Aí você coloca o nome, e-commerce, tá? Então aqui no nosso Web2Py tem a pasta applications, dentro da pasta applications tem a pasta e-commerce. O que vai acontecer? Quando ele lê isso daqui e vê que o default application é e-commerce, ao invés de ele entrar no init, ele já vai entrar direto no e-commerce, tá? Ele vai sempre cair direto no barra e-commerce, ao invés de cair no barra init, tá? Então, você só coloca o nome do aplicativo, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui. O init.py fica na raiz? Então, na verdade, aqui é routes.py, tá? Então, ele vai ficar aqui na raiz do Web2Py. O Web2Py, né, onde você fez o download lá do framework, na mesma raiz aqui onde tem o Web2Py.py, você vai deixar um routes.py, tá? Não é init.py, é routes.py. E aí dentro desse arquivo você tem lá as variáveis de rota, tá? Então routers, um dicionário, e dentro desse dicionário ele vai recebendo outros dicionários. Então o primeiro é o base, serve para todo a sua instância do Web2Py. Aqui você coloca o nome da aplicação padrão. Então toda vez que alguém entrar no meu site.com, eu quero que você execute a aplicação e-commerce. Beleza. Aí a partir daí você pode customizar mais, tá? Então o que você pode fazer? Você pode dizer que quando ele entrar na aplicação, deixa eu até fazer aqui um comentário para eu mostrar para vocês, ó. Então esse aqui é o roteamento que a gente tem agora, ó. Routers é um dicionário, tá? Que está terminando aqui, e lá só tem base, default application, e-commerce. Para que as rotas passem a funcionar, você tem duas opções: ou você reinicia o Web2Py, ou você vai na interface administrativa lá no barra admin e você clica no reload routes. Tá aqui, ó, reload routes. Então você clica em reload routes e aí beleza, quando eu entrar aqui ele vai tentar cair lá no meu aplicativo de e-commerce, tá? Então beleza, ele está no aplicativo de e-commerce. Qual que é o problema? O problema é que o próximo padrão que ele tem, a gente só determinou que default application é e-commerce. Aí beleza, ele vai continuar no padrão. O padrão é: eu preciso de um controller chamado default e eu preciso de uma função chamada index. Se a gente olhar aqui no nosso aplicativo de e-commerce, ó, não tem nenhum controller chamado default, tá? A gente resolveu mudar e o nosso controller default é o home, tá? Se a gente abrir o home,
você vai ver que aqui tem uma função index no home, né? Então, a gente poderia mandar para cá. Ou você poderia ter uma outra função que você quer que seja a inicial. Então, você pode dizer isso também aqui no aplicativo de rota. Tá? Aí você pega e faz o seguinte. Você cria aqui uma rota que tem o nome do aplicativo. Tá? Então, você diz que o aplicativo default é e-commerce. Então agora você cria um novo dicionário com o nome do aplicativo chamado e-commerce, é igual a dicionário. E aqui você diz qual que é o controller default desse aplicativo, qual que é a função default desse aplicativo. Tá? Então eu quero que o controller default seja o home e a função default seja index. Tá? Então com isso daqui é só vir aqui agora fazer o reload das rotas ou reiniciar o Web2Py. Tá? E beleza, quando agora eu entrar, olha aí, ele já cai direto na aplicação de e-commerce. Tá? Um outro detalhe importante é o seguinte, até então a nossa rota tinha que ser assim, ó, e-commerce, as rotas padrão continuam funcionando, tá? Então e-commerce barra home barra index, tá? Então funciona. Isso aqui seria o padrão se você não mexesse com rota. Como a gente disse que o aplicativo padrão é o e-commerce, eu posso omitir ele. Dá um enter, beleza, ele vai funcionar sem problema, tá? Aí eu disse que o controller padrão é o home, né? Então eu posso vir aqui e omitir o home e dar só um index. Porque ele vai dizer, bom, se você está dando só o nome da função index, eu sei que o controller padrão é o home, eu vou procurar a função lá dentro do home. Tá? Ou você simplesmente não passa nada. Tá aí, não passo nada e ele cai aqui. Então seria e-commerce.com, minhaloja.com, já cairia nessa tela aqui. Tá? O que mais você pode fazer no arquivo de rotas? Tá? Uma coisa comum de acontecer é o usuário vir aqui e digitar um caminho que não existe no seu aplicativo. Tá? Se ele digitar um caminho que não existe, vai acontecer isso daqui, ó, invalid function, /home, blá blá blá, o que o usuário escreveu. Normalmente a gente quer customizar esse tipo de mensagem, né? Então nós temos algumas opções, tá? Uma opção é essa que está aqui embaixo, ó. Eu posso vir aqui, colocar uma variável aqui chamada error message, tá? E o error message, que é esse HTML que está aqui, ó, invalid function e o nome da função, eu posso customizar. Tá? Então notem que eu estou colocando uma string multilinhas aqui, ó, não é uma tupla, tá? Não tem vírgula. E aqui eu posso colocar HTML. Tá? O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso colocar um porcentagem S, um só, em qualquer lugar do meu HTML. Tá? Porque ali é onde vai estar a mensagem de erro do framework. Se eu quiser esconder essa mensagem de erro, eu posso fazer com CSS. Tá? Venho aqui e coloco um style igual a display none. Aí ele não vai mostrar a mensagem de erro se eu não quiser que o usuário veja essa frase aqui. Mas eu preciso ter esse porcentagem S em algum lugar. Tá? E aqui eu coloco o HTML que eu quiser. Tá? Posso vir aqui, colocar um spam, uma div, né? Deu um erro. E aí eu customizo esse HTML, coloco o caminho para uma imagem, o que eu quiser. Basta eu vir agora aqui e fazer o reload das rotas. Toda vez que der um erro, ele vai mostrar a mensagem que eu customizei lá. Ó. Error detected, deu um erro. É o que eu escrevi aqui, né? Ó. Como eu não coloquei nenhuma quebra de linha, né? Poderia colocar um HR aqui, ó. Aí lembrando, toda vez que eu mudar isso daqui, eu tenho que ir lá e fazer o reload. E aí eu tenho uma página de erro, uma mensagem de erro customizada, tá? Então esse aqui é o jeito mais fácil. Você não diz para o usuário que erro foi. Qualquer coisa que acontecer de errado, ele não encontrar o aplicativo, a função URL, você diz que ocorreu um erro. Tá? Erro foi detectado e acabou. Pode colocar uma baleia, uma baleia aqui, né? Que nem o pessoal do Twitter faz. Ou você usa algum outro tipo de imagem aí para fazer um erro padrão. Esse aqui é o jeito fácil. Qual que é outro tipo de mensagem de erro que pode acontecer? Tá, então eu vou dar um exemplo. Se a gente vier aqui no index e fizer uma divisão por 0, tá? 1/0. Se eu fizer isso,
obviamente que vai dar um erro, né? Porque eu não posso ter divisão por zero. Tá lá, ó, internal error e o ticket. Esse ticket vai estar dizendo que deu um zero division error. Se eu quiser evitar que o usuário veja esse tipo de mensagem aqui quando deu um erro, eu também posso customizar. Tá? Então eu venho aqui no rotas e aí eu tenho o error message ticket, que é a mesma coisa do que esse esqueminha aqui de cima. Eu tenho um HTML que eu posso customizar e aqui eu tenho a chave ticket. Se eu quiser mostrar para o usuário esse ticket aqui, tá? Esse endereço aqui do ticket. Se eu não quiser mostrar isso daqui para o usuário, aí é aquela mesma coisa. Eu venho aqui e coloco um display none e aí eu coloco qualquer mensagem que eu quiser. Sei lá, digamos que eu queira que o meu fundo aqui seja da cor background e yellow. Quero que seja amarelo. Tá? Então vou customizando aqui com o style. Aí toda vez que der um ticket, tem que vir aqui, né? Antes, dar o reload das rotas. Olha lá, toda vez que der um ticket, ele coloca o HTML que eu pedi e customiza da forma que eu escrevi o HTML, certo? Apesar desse jeito aqui funcionar, ele é legal e tudo mais, só que não é ainda uma coisa fácil de você customizar, tá? Porque você tem que ficar escrevendo HTML aqui, principalmente para esse error message. Então o que você pode fazer também é o seguinte: você tira esse cara daqui, né? Ou você até deixa, não tem problema. Se você quiser deixar ele aqui como default, não faz mal. Aí a gente tem outra variável que é o routes on error, ou seja, rotas em caso de erro. Essas rotas em caso de erro, elas são expressões regulares que pegam do nosso aplicativo, tá? E redirecionam para uma URL qualquer. Certo? Deixa eu ver aqui a pergunta, se tem que ser no browser, se não tem um atalho de teclado. Então, se você não quiser fazer pelo browser, você pode vir aqui e reiniciar o seu servidor. Tá? Reinicia o servidor e aí a rota também é feito um reload. Tá? Então, ou você faz pelo browser, ou você faz por aqui, reiniciando o servidor. Tem uma função, né, que se chama reload routes, que está lá no main.py. Daria até para criar um atalho num script para fazer isso, né? Mas geralmente se você estiver rodando o servidor aqui, você vai ter que reiniciar ele. E se você estiver lá no server, você vai ter que reiniciar o Apache, o Nginx, qualquer outro. Então, ou você reinicia o servidor ou dá um clique naquele botão lá. Por enquanto são as formas mais fáceis, ok? Bom, então como é que funciona a routes on error? A gente sabe que tem erros HTTP, tá? Erros HTTP são um padrão de erros do protocolo HTTP. Então, a gente viu isso na primeira aula, quando a gente criou aquele script WSGI, tá? Aquele script que a gente criou, ele mandava um status, que era o status 200, tá? Ele tá até aqui, ó. Se eu pegar aqui em curso Julho, deixa eu ver. A gente, só para vocês relembrarem, tá aqui, ó, Julho. Se eu não me engano, a gente tem um arquivo aqui chamado WSGI. Acho que está na aula 4. Shell, não. Espera aí que eu vou achar. Acho que está aqui, ó, CGI. Deixa eu ver se é esse. Não. Acho que então tá aqui no final, wsgi.py. Depois eu passo essa pasta inteira aqui para vocês, tá? Então tá aqui, ó, a gente criou esse aplicativo aí na primeira aula de web, certo? Notem que a gente mandou status aqui, ó, 200 ok. Certo? Que é o padrão do HTTP, 200 é o código quando está ok. Então o Web2Py vai fazer a mesma coisa. O 404 a gente já sabe que é o erro quando alguma coisa não é encontrada. Tá? Então quando o usuário vier aqui e digitar qualquer coisa, isso aqui é um erro 404. Né? Notem o que eu estou mostrando aí. Estou mostrando uma mensagem que é o seguinte: o recurso não foi encontrado. E aí estou usando aqui uma imagem do HTTP cats. Né? Então o que eu posso fazer? Eu posso rotear da minha aplicação
404. O que significa? Toda vez que tiver um erro 404 no meu aplicativo, eu quero que você abra esse arquivo aqui, que você mande para esse endereço. Tá? Esse endereço pode ser qualquer um, tá? Pode ser até google.com. Aqui eu estou mandando ali para e-commerce static feio 404.html, tá? Um arquivo estático que eu coloquei aqui, ó, e-commerce static feio 404. Então aqui você vai customizar do jeito que você quiser, tá? Coloca aqui, ó, deixa eu até mudar para vocês verem, ó. Mudei. E aqui eu estou colocando a imagem do httpcats.com, tá? Então é só uma imagem mais divertida. Tem gente que prefere colocar uma baleia, né? Tá aqui, ó, o httpcats ele tem uma imagem para cada erro do HTTP. Por exemplo, um internal server error é esse aqui, ó. Tá? Então, quando dá algum problema de codificação lá no servidor mesmo, de programação. Aí tem quando o usuário não tem acesso, forbidden. Então, você tem uma imagem aqui para cada erro. E aí você pode ir customizando as mensagens que vão aparecer para o usuário, tá? Desse jeito aqui. Aí você manda para esse arquivo, por exemplo, esse aqui é para erro 404. Para qualquer outro erro que acontecer que não seja 404, eu quero mandar para um arquivo chamado fail.html. Ele está aqui, ó. Tá? E aí eu tenho outro caminho. Então, se eu tentar vir aqui para minha página inicial, ó, ele não vai mais mostrar aquele ticket. Tá? Ele deveria mostrar um ticket dizendo que eu tenho uma divisão por 0. Tá? Só que ele não mostra. O usuário vai ver só assim, ó. Desculpe, alguma coisa aconteceu de errado. Tente novamente. Internal server error. E aí fica mais bonito. Aí, obviamente que com isso você precisa ter fazer o tracking legalzinho do que está acontecendo, ficar de olho na pasta de tickets, porque ele gerou o ticket, tá? Cada vez que eu entro aqui, ele gera o ticket, coloca aqui dentro de errors, né? Tá lá, ó, zero division error. Eu tenho 4 erros desse. Se eu executar aqui de novo e voltar lá, ó, eu tenho 5 agora, tá vendo? Então aqui ele vai contando quantas vezes esse tipo de erro aconteceu. Clicando aqui eu vou ver exatamente aonde, em qual linha, ó, Home Pie, linha 8, aconteceu o zero division error. Então, basta você fazer essa rota de erro. E aí, quando você coloca asterisco, significa que é para todos os aplicativos, tá? Então, além desse aplicativo aqui, que é o nosso aplicativo padrão, eu posso ter uma rota de erro para todos os aplicativos, certo? Uma outra coisa que você pode ter é o login, tá? Então, deixa eu descomentar essa linha, ó. O login ele tem alguns modos de log aqui. Tá? Então, ele pode ter um log que é o warning, que ele só vai logar o que é mensagem de warning, o que é mensagem de erro. O debug, ele vai logar tudo, tá? Que acontecer com as rotas. E se você deixar print, ao invés de ele gravar num arquivo, ele vai fazer o log de tudo que estiver acontecendo com a rota, só que ele vai mostrar pra gente aqui no terminal. Tá? Então, se eu vier aqui agora e der o reload, ó, vamos voltar lá, fazer o reload das rotas. Tá? Então agora cada vez que eu entrar aqui, ó, vai dar erro, beleza? Só que aí ele vai estar fazendo o log para mim aqui, ó. Então ele vai estar dizendo para mim, ó, que selecionou a aplicação e-commerce, que foi para o controller home, função mais extensão index.html, e aí ele vai indo, chega aqui no arquivo estático de erro. Então tudo que está acontecendo com a rota ele vai fazendo o log para você inspecionar, tá? É legal só para você inspecionar mesmo. Depois você vem aqui e desabilita, porque é meio chatinho ficar com essas mensagens ali, que ela fica no meio do que a gente estiver debugando. Ok? Então, por enquanto, o nosso aplicativo vai ficar assim. Deixa eu tirar o erro aqui do home. Erro que eu embuti aqui. Vamos ver se funciona agora. Beleza, funcionou. Ok? Então era isso que eu tinha para falar de rotas, ok? O roteamento ele depende muito aí da sua necessidade, mas esse que eu deixei aqui como exemplo geralmente é o padrão que a maioria dos usuários acaba querendo